A paz do Senhor Jesus. Quero deixar neste momento uma palavra do coração de Deus para o teu coração, que fica no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Glória seja dadas a Deus. Diz assim a palavra: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O versículo 17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O 18, para encerrar: e ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus amado por esta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Está fazendo uma breve oração. Pai celestial, Pai amado, em nome de Jesus, acabamos de verbalizar a sua palavra. Pai querido, desce a tua revelação, Senhor, a revelação da tua palavra para os nossos corações. Fala conosco, nos orienta, nos instrua, nos reaviva, nos capacita, Senhor. Prepara os nossos corações, os corações de cada um daqueles que irão ouvir e ver, porque é um vídeo, ó Pai. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, porque eu creio. O Senhor não tem barreira, não tem limite, o Senhor opera tremendamente. Pai, é isso que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, compartilha essa palavra. Tem algumas pessoas inscritas já no canal. O propósito deste canal é trazer sempre uma mensagem, a boa notícia, né? Vivemos um tempo de muitas más notícias e só o céu tem a boa nova para nós. Só o céu tem a boa notícia para o coração dos seus filhos. Aleluia. Compartilha, comenta, seja o evangelista da palavra do Senhor através da mídia, através da rede social, do YouTube, né? Essa mídia é o YouTube. Compartilha com uma pessoa, com alguém da sua família, com uma pessoa que possa se enquadrar com essa mensagem, que você acha que ela esteja precisando. Louvado seja o nosso Deus, porque na medida que você compartilha, o YouTube vai saber que tem pessoas interessadas nesse conteúdo. Aleluia. Ele vai entregar mais pessoas. E automaticamente você fará parte desse mesmo galardão. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água a um dos meus pequeninos, um dos profetas, receberá galardão de profeta. Eu não sou profeta, mas estou semeando a palavra de Deus. Você também ganhará o galardão, para a parte neste galardão, você que compartilha, você que está de alguma forma contribuindo em nome de Jesus para com que esta palavra vá mais longe. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, essa palavra que acabei de ler juntamente, né? Neste momento, juntamente aqui, é algo muito forte. Essa palavra fala conosco. Eu e você, meus irmãos, fomos criados para adorar a Deus. Fomos criados para adorar ao Senhor. Todas as coisas que o Senhor criou, Ele criou para a sua glória, para o seu louvor. Mas nós
Ele nos criou a sua imagem e a semelhança. Nós carregamos a glória de Deus. A glória de Deus é manifestada através de nós. Nós somos um canal que manifestamos a glória de Deus. Aleluia. A Bíblia, meus irmãos, a Bíblia chega a dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Que privilégio. Privilégio nós como mortal, como falho, como pessoas que frágil que somos, temos esse privilégio de ser o templo, o santuário de Deus. Mas algo interessante que eu quero abordar dentro dessa palavra que acabei de ler aqui neste momento. O santuário, meus irmãos, ele só pode ser considerado um santuário quando ele tem esses 3 pilares, que é a proclamação, a adoração e intercessão. Senão não é santuário. Santuário que não tem oração não é santuário. Santuário que não tem proclamação, que é a pregação da palavra. Santuário que não tem adoração a Deus não é santuário. Por isso nós compreendemos e entendemos, meus irmãos, que dentro do santuário, templo, que se reunimos com os irmãos, o templo, terreno, essas 3 coisas, as 3 colunas, elas são erguidas, elas são manifesta. Todo culto no santuário começa com a oração, depois a palavra, depois o louvor, a adoração. E quando não começa com a oração, geralmente começa com a adoração, de uma forma ou de outra, mas essas três colunas, ela tem que estar ativa, ela tem que estar de pé dentro do santuário. Louvado seja o nosso Deus. A Bíblia diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus, o templo do Espírito Santo? Se vós destruirdes o templo, Deus também o destruirá. Glória seja dadas ao nosso Senhor Jesus. Amados, isso é tão maravilhoso, porque louvado seja o nosso Deus, todas as vezes que começamos a orar, meus irmãos, dobrarmos o nosso joelho para orar, para interceder. Glória a Deus. No início, meus irmãos, é um peso, no início muitas das vezes é uma luta. Glória a Deus, porque é o momento no qual nós iremos confessar os nossos pecados, as nossas falhas, porque para nós entrarmos na presença de Deus, nós temos que entrar já pedindo perdão a Deus. Amado, louvado seja o nosso Senhor Jesus. O santuário que Deus pediu para Moisés fazer, ele tinha essas 3 divisões: átrio, exterior e a tenda, o lugar santo, e na tenda ficava o lugar santo e os santos dos santos. Aleluia. No átrio exterior tinha um altar, onde qual era sacrificado o cordeiro. Havia ali uma espécie de transfusão de pecado. O pecador colocava a mão na cabeça do cordeiro, juntamente com o sacerdote ali. Aleluia.
e confessava as suas culpas, o seu pecado ali para aquele animal. Depois o animal era imolado e queimado ali naquele primeiro altar. Depois daquele altar ele passava ali por uma bacia que tinha próximo ali ao altar antes de entrar na tenda. Tudo isso, meus irmãos, simboliza algo muito profundo. Aleluia. O primeiro altar, meus irmãos, ele simboliza o próprio Cordeiro de Deus sendo ali sacrificado. Aleluia, sendo absorvendo os nossos pecados, recebendo a transfusão dos nossos pecados, para ele a maldição, todo o pecado, toda a maldição, toda a enfermidade ali. Depois, meus irmãos, se lavava as mãos, o sacerdote lavava as mãos na bacia de bronze e entrava. Aleluia. Algo muito interessante, meus irmãos, que realmente entrava, meus irmãos, na tenda. Lá dentro da tenda tinha 3 coisas, meus irmãos. Tinha o candelabro, tinha a mesa dos pães da propiciação e o altar do incenso, na primeira parte da tenda. Glória a Deus. E na segunda parte, meus irmãos, tinha o lugar santo dos santos, que estava a Arca da Aliança. Ali, só a Arca da Aliança ficava ali, no Santo dos Santos. E uma vez, meus irmãos, que o sumo sacerdote poderia entrar neste lugar, o lugar santo dos santos. Aleluia, glória a Deus. Jesus, meus irmãos, ele rasgou o véu que separava, que fazia separação. O sumo sacerdote, Jesus Cristo, na ordem de Melquisedeque, ele rasgou, ele é o Cordeiro, ele é o sumo sacerdote, ele é, glória a Deus, a arca, ele é, aleluia, glória a Deus, o pão da mesa da propiciação, aleluia, louvado seja o nosso Deus. É interessante que conosco também acontece isso, meus irmãos. Hoje, glória a Deus, nós também entramos na presença de Deus. A presença de Deus é a pessoa de Deus. Não é o ambiente em si, mas a pessoa. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos se conectar com Deus quando entramos no santuário. Porque não é só entrando no santuário, não significa que entramos na presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus está se conectar com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, meus irmãos, habita em nós. Por isso que nós temos que se esquecer das lutas do dia a dia, das preocupações, quando entramos para cultuar o Senhor, quando entramos para prestar o culto ao Senhor. Não assistir o culto, mas prestar o culto, oferecer o nosso sacrifício. Cada um hoje oferece o seu culto racional ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Em nós, meus irmãos, hoje há o altar, há o sacrifício. O sacrifício de Jesus foi para a nossa salvação. Mas há um sacrifício, meus irmãos, de obediência, de seguir a Jesus, os mesmos passos de Jesus, o mesmo trajeto que Jesus fez. Glória a Jesus. Ele é o Cordeiro,
O sangue de Jesus está sobre nós hoje, nos purifica de todo pecado. Ele está sobre nós. Por isso, meus irmãos, que nós conseguimos entrar na presença de Deus, se achegar ao Santo dos Santos, que é o próprio Deus, o Pai dos santos, os salvos em Jesus. Nosso Deus é o Santo dos Santos hoje. É o Pai dos salvos, dos regenerados, dos libertos, dos purificados. E nós somos purificados pelo Senhor todos os dias. Somos purificados com água pura, como diz no livro de Hebreus. E somos purificados com fogo. Somos purificados com sangue. Somos lavados com sangue, remidos com sangue. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, Pai. Glória seja dadas ao Senhor. É muito maravilhoso, irmãos, esse mistério. Eu e você somos o santuário de Deus. Aquele santuário antigo, meus irmãos, construído por Moisés, dado toda a planta, todos os detalhes. Fazei como assim estás vendo, fazei. Moisés recebeu uma planta do céu, meus irmãos, para fazer aquele santuário. E aquele santuário era para o Senhor, era para o povo adorar o Senhor ali. Aleluia. Onde o qual o próprio Deus se manifestava na tenda da congregação ali, no lugar santo dos santos. Louvado seja o nosso Deus. Não é porque Jesus rasgou o véu de cima a baixo, meus irmãos, que todo mundo tem acesso a Deus. Não é, meus irmãos. Porque hoje, o mesmo véu, aquele véu físico, era feito, meus irmãos, aleluia, de linho fino, que significa atos de justiça. E por ter o nome de véu, era muito grosso. Era grosso, não era fino, transparente. Mas se tem um nome de véu, porque véu é algo transparente, né? Aleluia. Glória a Deus. Tinha desenhos de querubins, de anjos naquele véu. Glória seja dadas a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Jesus Cristo, meus irmãos, rasgou o véu com o seu corpo. Desde quando o corpo de Jesus começou a ser cortado, ele começou, aleluia, ali, no seu corpo rasgar já, para dar acesso ao homem, ao próprio Deus. Porque o que Jesus veio fazer foi religar ao homem. Porque o homem tinha distanciado de Deus, afastado da glória de Deus. E Jesus veio religar o homem, ligar o homem novamente, conectar o homem a Deus. Aleluia! E através do Espírito Santo e com o sangue de Jesus, nós entramos no santo, no coração de Deus, nós temos acesso ao Espírito de Deus, nós temos acesso à sala do trono, nós temos acesso, aleluia, à vontade. Aonde estão as vontades, as tuas vontades? Estão no teu coração, estão na tua alma as vontades, estão na alma, a sala das emoções, estão na tua alma. Nós temos acesso, meus irmãos, louvado seja o nosso Deus. Como eu comentei aqui no começo, todas as vezes que nós dobramos o joelho, meus irmãos, nós vamos sentir dificuldade na oração ali. Porque nós precisamos romper
esse mundo, o mundo, meus irmãos, da carne, o reino da carne. Nós precisamos romper este reino da carne. O nosso corpo, meus irmãos, é corpo. O nosso corpo, nós como pessoas, Deus olha para nós e nos vê espírito, alma e corpo. Na nossa visão, nós olhamos corpo e entendemos que temos uma alma e um espírito. Mas na visão de Deus é espírito, alma e corpo. O corpo é por último. Porque a alma e o espírito pertencem a Deus, estão com Deus. O espírito foi dado por Deus. Já o corpo foi formado do pó da terra. Aleluia. Oh, glória. Olha o privilégio, meus irmãos. Formado, não é criado. Tem uma diferença, ser formado e criado. Criado mesmo, eu e você fomos criados em Deus. Nascemos de Deus. Nascemos da água e do Espírito. Nascemos do coração de Deus. Deus nos elegeu nele. Ou seja, nos tirou dele. Oh, glória, que maravilha! Então, meus irmãos, louvado seja o nosso Deus e o nosso corpo. Essa matéria é do pó, mas o espírito e a alma pertencem a Deus. Por isso, meus irmãos, que o espírito está pronto. Jesus disse que o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O inimigo da nossa alma, meus irmãos, ele não consegue nada com o espírito, porque o espírito é de Deus. Mas com a alma ele consegue escravizá-lo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. E como eu acabei de falar, meus irmãos, que nós quando começamos, nós somos o santuário de Deus. E neste santuário de Deus, quem tem que orar é você. Você que tem que orar, que ornamentar este santuário. Você começa orando. E geralmente as nossas orações geralmente começam assim, mas as nossas orações, meus irmãos, elas precisam romper o mundo, o reino da carne. Ela precisa chegar no reino da alma. E ela precisa chegar ao reino do Espírito, que é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino do Espírito. E Jesus disse assim: o reino não se vê, não se vê com aparência, o reino de Deus está dentro de vós. Deus é espírito e importa que adoremos, aleluias, no espírito. Que maravilha, meus irmãos. Então começamos a orar, meus irmãos, geralmente começamos: Senhor, abençoa minha casa, abençoa meu trabalho, abençoa meus irmãos, abençoa minha família, meus filhos. Este é o começo da oração. Estamos rompendo a carne, o reino da carne, pessoas, a carne, as preocupações do dia a dia. E aí permanecemos orando, permanecemos buscando. Aleluia. E aí, meus irmãos, saímos é como se saíssemos do pátio exterior. Aí entramos na tenda, no reino da alma. Agora a luz, dentro da tenda, meus irmãos, não tinha luz, não tinha luz do dia. A luz que iluminava ali na tenda era a luz nos candelabros, a lâmpada ali do candelabro ali que acendia. Estava acesa ali dentro da tenda. Isso é maravilhoso. Que o candelabro, meus irmãos, ele representa ali os 7 Espíritos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Então já entramos. E é nesse momento que a nossa oração muda. Aí já deixamos de pedir, se preocupar muito com o externo, com as preocupações do dia a dia, com as coisas terrenas. A nossa oração ganha o segundo nível. Entramos para o nível agora da alma, do nosso interior. Ou seja, glória a Deus, que são as nossas emoções, os nossos desejos.
a nossa alma. A nossa oração já começa a mudar, passa para o segundo nível, ela começa a mudar, ela começa a pedir para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor quebrante o nosso coração, para que o Senhor nos liberte, para que o Senhor nos purifica, para que o Senhor, aleluia, nos perdoe, muda totalmente, amado. Nós entendemos que aí, meus irmãos, e aí, glória a Deus, nós continuamos pedindo. O Senhor mude, perdoa as nossas palavras, que temos falado em tristeza do Espírito Santo, muda totalmente. E aí vamos avançando, meus irmãos, e entramos no Santo dos Santos, oh glória. Aí o negócio muda totalmente, a presença de Deus invade a tua vida, invade o teu ser. Aí neste momento não é você quem clama mais, quem intercede, é o Espírito na tua vida que passa a interceder. Por isso que você começa, muitas das, se você foi batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo já te deu este poder, esta autoridade, essa dádiva, já foi selado, já te deu essa virtude. Ele começa a falar nos teus lábios. Você quase não tem mais palavra, mas ele começa a interceder literalmente pela tua boca. Meu Deus, que maravilha! Ah, meu Deus, o ambiente muda totalmente, amados. Muitas pessoas, meus irmãos, elas vão orar, elas não conseguem romper, elas não conseguem romper nem o reino da carne. Elas começam a orar e a preocupação vem, e aí vem aqui preocupação no filho, preocupação no esposo, preocupação no trabalho, preocupação naquilo, e daqui a pouco ela acaba a oração. Ou seja, não rompeu nem o reino da carne. Porque quando ela rompe o reino da carne, ela entra para o reino da alma. Quando ela rompe o reino da alma, ela entra no reino do Espírito. Que malamachere que te quer levar-se. Isto é maravilhoso, meus irmãos. O caminho é o mesmo. O mesmo caminho é o mesmo que o Senhor ordenou para Moisés, para ter acesso ao santo, os santos dos santos, que o santo dos santos hoje é Jesus Cristo, o que venceu a morte, o que venceu o inferno, o que nunca pecou, por isso ele é santo dos santos, é aquele que santifica os servos salvos. Oh, que os Espírito de Deus continue revelando esta palavra do teu coração. Aprenda a romper em nome de Jesus estes reinos. Aprenda a permanecer os 3 pilares no teu santuário, porque tu és verdadeiramente o santuário do Deus vivo. A nuvem da glória de Deus anda sobre a sua vida. Louvado seja o nosso Deus. Fique com essa palavra para o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.